Meus amigos e minhas amigas, hoje dia 18 de novembro de 2021, estamos começando mais uma live e queremos conversar contigo, né, sobre esta viagem do Lula. O Lula toma uma dimensão cada vez maior no universo político mundial, né? Isso é uma constatação que não é só minha e não é só querer, né? É a pessoa realmente representar os anseios da comunidade internacional por democracia. Então, quando eu coloquei no título dessa live, Lula lidera a luta mundial contra o fascismo, é porque, de fato, ele é um representante da democracia. E conseguiu, nessa viagem, fazer com que o mundo todo parasse para escutá-lo. Então, isso é muito raro uma liderança política conseguir isso, e no mundo nós estamos precisando de lideranças positivas, de lideranças que falem em democracia, que falem em combater a desigualdade, que falem em igualdade, que falem em fraternidade, que falem em solidariedade. Qual outra grande liderança que nós temos no mundo hoje capaz de fazer isso, né? Temos o Lula e o Papa Francisco, talvez, né? Mas fora as demais lideranças, de onde se esperava algum apelo mais democrático agora, já que enfrentou o Trump, né? O Joe Biden não veio nada, pelo contrário, está dando sequência quase que às políticas do Trump, claro, que um pouquinho mais educado, mas segue praticamente a mesma coisa. E quem tem falado sobre uma outra perspectiva é Lula, né? E tem sido ouvido, né? Outros falam também, obviamente, outras lideranças de menor peso, né? Mas o Lula foi recebido como se fosse um chefe de Estado com honrarias de chefe de Estado pelo presidente da França, né? O presidente da França, né? A França tem uma tradição de democracia, de respeito, e por um presidente que não é de esquerda, que não é um presidente de direita liberal, obviamente, que respeita esse papel adquirido, né, pelo Lula. Nós vamos fazer um release aqui do que o Lula fez durante essa semana. E vamos cumprimentando os companheiros, amigos, as amigas que vão entrando. E podem perguntar, podem fazer suas observações, sempre bem-vindas. Né? Nós queremos debater, porque a política, né, sem polêmica, é a arte das elites. Nós precisamos, obviamente, debater com profundidade cada uma dessas questões que a gente coloca. Boa noite, companheira Ana Júlia. Boa noite, Rodrigo Moraes, que também está compartilhando a nossa live lá no portal Soledade News. Ele colocou o endereço ali, quem puder também dar uma visitada lá no portal. É importante, sempre tem notícias importantes, né, para a gente ficar bem informado. Então a gente transmite hoje através da minha página no Facebook, na, no meu perfil, do perfil do Jornal Informativo Regional e também no perfil do portal Soledade News, né, com o Rodrigo Moraes ali nos acompanhando. E nos acompanham aqui nos estúdios da nossa casa, a Geiliane Garcia e a Ana Carolina Pilate dos Santos. E a minha mãe, Gentila Ferronato dos Santos, mas tá? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, então assim, a imprensa brasileira tentou não dar o destaque para esta viagem do Lula, né? Mas não conseguiu, né? Depois que ele foi recebido com honrarias de chefe de Estado pela França, não teve mais como ignorarem isso. Inclusive, os comentaristas da Globo News não se renderam. Não, é um sucesso a viagem, é um sucesso a participação, né? Porque é um fato, gente, as pessoas do campo progressista, as pessoas que acreditam numa sociedade com mais igualdade ou com mais harmonia social, política, elas se veem representadas neste homem que governou o Brasil por 8 anos e que conseguiu, através de diversas políticas públicas, melhorar a vida das pessoas. O Lula não fez só o Bolsa Família, o Lula fez o Bolsa Família, fez o Programa de Aquisição de Alimentos, ampliou e melhorou o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, melhorou e ampliou o salário mínimo, deu poder de compra ao trabalhador, combateu o desemprego,
né? E foi uma liderança positiva no mundo. Não viu o Lula fazendo briga por bobagem. O Lula lutava contra a fome. Né? Tem aquela famosa frase que ele disse para o Bush, né? Que o Bush queria apoio dele para as guerras. Ele disse: eu quero a minha guerra é contra a fome, não é contra nenhuma nação no mundo, né? Então essa é uma diferença. Boa noite, Osório da Silva. Boa noite, Clemir Cominha Escorsato, sempre nos acompanhando. Boa noite, o meu companheiro de chapa na eleição. Fiz um ano agora, né, Leão? O mestre Leão. Fizemos essa jornada bonita aí na Soledade, semeando esperança, né? Algumas pessoas pensam assim, mas perderam as eleições. Mas nós cumprimos um papel, apresentamos um programa, muitas coisas que nós tínhamos falado, elas se mostraram ao longo do tempo verdade e vão se mostrar cada dia mais como uma verdade. Pena que estamos perdendo tempo, né, gente? Que poderíamos estar implementando um projeto democrático libertador aqui na nossa cidade. Mas tudo a seu tempo, né? Pois bem, olha só, o Lula discursou no Parlamento Europeu, o segundo maior parlamento do mundo, e foi aplaudido de pé. E o que ele falou lá, ele falou, ele falou sobre a igualdade, né, que os países ricos não têm ajudado a combater a desigualdade. Ele falou sobre a necessidade de união para combater as crises econômicas, sociais e sanitárias, como é o caso da pandemia. Ele falou de proteção ao meio ambiente e à vida. Né? Ele falou de alimentação saudável para as pessoas. Ele falou de produção com respeito ao meio ambiente. Ele falou de dignidade das pessoas. Ele falou de amor. Ele falou de educação. Né? E então as pessoas, obviamente, que têm um pensamento progressista, que pensam que a sociedade deve ser cada vez mais civilizada, que deve progredir nesse sentido da, da civilização, se sentem, claro, obviamente representados. Né? Ele falou sobre a questão da América Latina, ele falou sobre a geopolítica internacional, ele falou que quando um latino-americano se reelege é dito por ditador, mas nos parlamentos na Europa tivemos a Angela Merkel agora que foi 16 anos. Aliás, o Lula, a primeira reunião dele foi com o Olaf, que vai ser provavelmente o primeiro-ministro da Alemanha, porque a centro-esquerda venceu as eleições parlamentares lá na Alemanha, e ele vai ser provavelmente ele já é ministro da Fazenda da Alemanha e vai ser o chanceler da Alemanha, o presidente da Alemanha, no lugar da Angela Merkel. Então essa foi a primeira reunião. Até aí a Globo estava ali fazendo campanha ali ora pro Dória, pro Eduardo Leite, que é o sonho da Globo é que as prévias do PSDB fossem as eleições nacionais. Né? Aí o Dória, ou o Leite, ou o cara lá da Amazônia, do Amazonas, venceriam as eleições. Então a cobertura, assim, inscrições, assinaturas do jornal para quem participasse lá dos debates das prévias. Aliás, já saiu informação daí durante essas prévias que o Eduardo Leite pediu para o Dória para atrasar a vacinação. O Eduardo Leite caiu uns pontos aí na questão humanitária com essa revelação. Mas, enfim, a Globo ficou ali reproduzindo o discurso do Sérgio Moro, ali, que é execrado mundo afora, né? Todo mundo vê que quem perseguiu uma liderança desse porte, quem acabou com a economia no Brasil, quem destruiu as instituições nesse país foi através desse juiz, que manipulava a imprensa, que soltava trechos de gravações para tentar comprometer adversários políticos. Né? Essa é a situação que esse personagem da política brasileira criou. Da política, sempre foi da política. Agora está se assumindo, né, verdadeiramente é candidato à presidência. Vai representar o quê? Vai querer privatizar a Petrobras, como já devera já praticamente está, né? O lucro da Petrobras não vai para a Petrobras, vai para os acionistas, e o lucro está enorme, e nós estamos pagando a gasolina cara. Temos que o povo brasileiro se apropriar da Petrobras de novo. Nós estamos fazendo uma grande campanha pelo petróleo nosso, como fez o Getúlio Vargas. Essa é a campanha. Né? O que o Moro vai apresentar? Enfim, enquanto o Lula se reunia lá com o Olaf, lá, que vai ser o primeiro-ministro da Alemanha, eles ficavam aí
com essas notícias aí desses pré-candidatos. Obviamente, do ponto de vista da democracia, são respeitáveis, né? Mas o que aparece em primeiro nas pesquisas, eles não estão fazendo a cobertura. Então, Lula teve falando com o Olaf, depois teve no Parlamento Europeu, onde foi aplaudido de pé. De pé. É o maior parlamento, é o segundo maior parlamento do mundo. Gente. Então é realmente algo bastante significativo, né? Ele foi recebido pelo vice-presidente da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia. Ele foi recebido, como já falei, como chefe de Estado, com honrarias de chefe de Estado pelo Macron. Ele foi recebido pela prefeita de Paris, que, aliás, já lhe concedeu o título de cidadão parisiense no ano passado. Ele foi recebido por François Hollande, que foi presidente da, da França. E, enfim, por José Luiz Zapatero, que inclusive discursou lá no Parlamento Europeu. Ele teve no Instituto de Estudos Políticos de Paris, onde também foi aplaudido do início ao fim. Por quê? Porque ele não vai para falar de arma, ele não vai para falar de querer matar os outros, ele não vai para falar do sexo dos outros, ele vai para falar das pessoas terem a garantia mínima de poderem trabalhar, de poderem se alimentar, de poderem estudar. E ele foi encontrado, inclusive, por uma estudante numa cena linda em que ela agradece o convênio com o governo brasileiro que ela pôde fazer sua graduação numa universidade federal no Brasil. Porque ele tinha uma mente de que isso era importante, estreitar as relações entre os povos, relações de solidariedade. E o seu governo fez isso. Né? Aliás, a universidade só ficou mal falada depois que os pobres entraram, né? Que estranho. Enquanto ela era uma coisa de elite para se afastar do povo, né? Aí quem ia para a universidade, olha, doutor, né? Agora que quando o Lula abre as universidades e abre para que o povo entre, aí as universidades não servem mais, não, mas essa gente não faz política na universidade. Gente, a gente faz política todo dia, toda hora. Cada opção nossa na vida é uma opção política, né? Desde abrir a torneira de manhã, né? Onde a gente faz as nossas compras, é uma opção política. Né? Você pode comprar das grandes redes ou pode comprar no mercado no teu bairro e ajudar o comércio local. Sempre são opções políticas as nossas opções. Concordar ou discordar de alguma coisa também é a fazer opções políticas. Vamos cumprimentando aqui a Tiele Fernandes, obrigado pela companhia. Matheus Demarco, nosso presidente do partido, aliás, um presidente atuante, né, que nos honra muito com a sua presença aí na nossa live. A Eva Otelakoski, do Caxias do Sul. Boa noite, Eva, muito obrigado. O Evandro Cariotti, sempre uma boa referência. Né? Aliás, desafio, Evandro. Escreve aí o que pensa sobre essa viagem do Lula. Fala uma conjuntura aí da semana, que é sempre bom te ouvir. A Ana Júlia, que saudades do tempo do Lula, viu, abençoadinho? Tu que sabe que eu achava que não assistia mais Carcaça de Frango, que não existia, deve ser. Pois agora nós, os mesmos favorecidos, descobrimos que ela voltou, e é muito triste para a realidade. É de fato, eu via Carcaça de Frango lá no bairro das Fontes, em Soledade, quando eu era criança, e depois no governo do Lula sumiu isso. Né? E agora voltou. Voltou pior do que voltar a carcaça de frango, é a carcaça de frango, é pé de galinha, é osso de primeira e osso de segunda. Essa é a realidade que estamos vivendo. Nós fomos a Porto Alegre semana passada, onde tivemos a grata satisfação de jantar lá do meu compadre Juliano e na comadre Carol, o Olívio Dutra e a Judite Dutra, e a Geise. Nós fomos no mercado e nós observamos as pessoas comprando. As pessoas não compram carne mais, né? As pessoas compram aqueles empanadinhos, mano. Aqueles empanadinhos ali. Porque daí ele é barato e ele já vem a porção certa. Né? Empanadinho para cada um. R$1,99. Porque carne, e ainda que na nossa região a gente a carne mais barata, pelo menos semana passada, se já não aumentou para nós aqui, estava 27. Eu achei a 27 uma costela. Vai passar. Mas lá em Porto Alegre começa em 47, a mais barata. Né? Então é um governo que nós temos hoje que não tem o mínimo de sensibilidade social e o mínimo de responsabilidade com o seu povo. Então a situação é realmente bastante difícil no país. E aí
e quase toda a América Latina, né? Onde, principalmente, foi tentado e dado os golpes no último período. Nós precisamos fortalecer a democracia. É o único caminho possível. Portanto, essa liderança mundial assumida pelo Lula nessa semana, ela é muito positiva. É óbvio que nós da esquerda podemos fazer discussão se o Lula vai apresentar um projeto mais à esquerda, mais ao centro, mais ao meio, mas é fato que quando tu está diante do fascismo, tu tem que combater o fascismo. E que liderança não escolhe ser liderança. Aliás, o Olívio me falou isso, inclusive falando sobre o Lula. O Lula é refém da sua própria história. Mas não é só o Lula, né? Cada um de nós é refém da sua própria história. Né? Cada um de nós é refém desse processo histórico no qual está envolvido. O Lula é a maior liderança mundial hoje contra o fascismo. Por quê? Porque ele é um militante pela democracia. Ele é alguém que sabe ouvir as pessoas, ele é alguém que se importa com a fome das pessoas de verdade. E isso faz uma diferença, porque quem se importa de verdade, quando tem cargo político, quando tem força política, faz programa para combater a fome, faz estoque regulador para combater a alta demasiada nos preços, né? Faz controle, faz política pública para levar energia mais barata para as pessoas em condição de dificuldade econômica. Faz cadastro, o CadÚnico. O CadÚnico é um modelo para o mundo, gente. Sabe por que tu pode operar um auxílio emergencial aí para mais de 40 milhões de pessoas? Porque tinha o CadÚnico funcionando e a Caixa Econômica Federal voltada para isso. E qual era o futuro da Caixa Econômica Federal se o Lula não ganha as eleições de 2002? Lembrem, tem que lembrar disso. Qual era o futuro da Caixa Econômica Federal? Era ser privatizada. E qual foi a destinação que o Lula deu à Minha Casa, à Caixa Econômica? Operar o Minha Casa Minha Vida. Ia ser um banco de fomento. Né? E aí a classe média alta começou a reclamar que ia na Caixa, estava cheio de pobre lá dentro, por causa do cartão cidadão. Mas que bom, né? Abriu crédito para as pessoas, lugar para as pessoas terem referência, gente que nunca tinha conseguido abrir uma conta bancária, gente que nunca tinha conseguido entrar num banco, né? Sem ser mal visto ou mal recebido. Passaram a ter este banco como referência, ia ser vendido. Né? Aí o Oli foi lá, criou o Ministério da Cidade, começou a operar as políticas também das cidades, através da Caixa Econômica. Então o país, né, passou então quando passou a usar os instrumentos para que as pessoas fossem atendidas, né? E isso é uma diferença absurda. Por isso e o mundo sabe disso, né? Se tem brasileiro ou brasileira que não percebeu isso, na verdade eu acho que não tem brasileiro ou brasileira que não percebeu isso. É que quer negar a realidade, porque não gosta de Lula, então outra coisa. Mas isso é fato, é uma percepção, é um fato que todo mundo vê, mudou o perfil das pessoas na universidade, ampliou o número de pessoas com acesso à universidade, ampliou o número de pessoas no mercado formal, ampliou o número o poder de consumo das pessoas, né? Então, quando ele fala isso na Europa, sobre isso, as pessoas escutam, porque sabe, é verdade, isso aconteceu no Brasil. O Brasil tem uma tradição, inclusive, diplomática, para além do Lula, né, de ser um país que sempre prima pela paz mundial. Por isso abre a Conferência das Nações Unidas todos os anos. Né? Aí, nós, não é por um acidente, é por uma política equivocada, que começou com esse juiz Sérgio Moro, essa ideia lavajavatista de que todo mundo que participa da política não prestava, etc., que era uma ideia para combater quem estava no governo, né? E obviamente que não estavam só sempre no governo, obviamente que todo governo, toda agremiação humana tem problemas, né? E aí pegavam esses casos e transformavam, ampliavam e usaram disso para destruir o governo com uma ideia fascista, que aí foi fácil eleger um fascista presidente da República. Fácil não. Ainda assim, o povo fez 45% através do Fernando Haddad. Né, Jairzinho? Pessoal, vamos curtir, comentar, levar mais adiante aí a nossa live. O que foi, Ana? O que está escrevendo aí? O que é para eu olhar? Ah, então vem cá conversar, então. Uma oradora nova aqui na nossa live. Ah, então. Tu vai ler tudo isso? Não. Vai lá.
Tem mais ainda? Fala então, tem que ser. Vamos lá, pessoal, curtir, comentar, levar mais adiante a nossa live. Fala então. O que é? Ah, não, então tu vai procurar a página depois de volta. Isso aqui é que nem rádio, não pode parar. Tá? Aí, então. Pessoal, vai. Já que esse mês é o mês da consciência negra, a minha professora passou a consciência trabalhando com a prova. E a palavra era preconceito. Muito bem. E aí? Eu escrevi isso. Por que os negros sofrem racismo? Eu não sei. Só sei que as pessoas são cruéis. Uma coisa que eu odeio é preconceito. Não entendo preconceito. Às vezes, cachorros são tratados melhor do que negros. Negros são humanos e devem ser respeitados como os outros elementos da terra. Será que é muito mais importante que a coisa? Muito bem, né? E muito bem lembrado. Duas professoras, parabéns, dá tchau pra galera. Tchau! Ali não. Muito bem lembrado, o mês da consciência negra vai ser dia 20 agora, sábado, né? Inclusive vai ter movimentação. Em Passo Fundo estaremos lá, né? Combater toda forma de preconceito é uma obrigação civilizatória. Não precisa ser de esquerda, inclusive, tá? Basta ser humano, tá? Basta ser civilizado, decidir conviver com as pessoas, ter uma convivência respeitosa com as pessoas. Vamos lá, vamos dando sequência. A dona Lisete Maria Zanella. Parabéns, nosso candidato a deputado. Sucesso, povo. Eu faço um apelo. Vamos votar no ovo? Não pode fazer campanha, hein, muito obrigado pela participação, pelo apoio. Vamos lutar, sim. Acho que a nossa região, o nosso estado precisa de representação política de gente que tenha posição, que se dedique, que tenha essas ideias que eu estou dizendo, solidariedade, combate à desigualdade, de lutar pela educação, pela cultura, pelo trabalho, por renda, acho que esse é o caminho. Mestre Matheus Demarco, a política internacional é sempre muito importante, pois nos coloca nas agendas econômicas, nas boas lutas. Não é a mesma coisa que ser entrevista com o do governo atual. Exatamente. Aliás, o governo atual não tem respaldo nenhum, gente. O Bolsonaro foi para o Oriente Médio e é ridícula a viagem dele. Aliás, ele chegou a levar um vereador junto, não sei o que foi fazer, e levou um presidente, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que vai julgar os casos do Flávio da Rachadinha, que é o filho dele. Isso é um escândalo. Como é que alguém vai levar a sério isso? Na mesma semana, o Paulo Guedes falando que o Brasil vai cresce mais que a média internacional. Quando a gente vê que a realidade do Brasil é essa, de comer pé de galinha, de voltar a comer carcaça. Essa é a realidade do país. As pessoas sabem disso, o mundo sabe disso. Não tem como a gente as pessoas desconsiderarem isso. Tá, gente? Vamos ver quem mais aqui. Pessoal, curtir, comentar, compartilhar, levar mais adiante. A Dona Maria Olinda Rossi da Silva, alguém me ajuda para rir ou para chorar? Eu lhe pergunto, realmente é para chorar, né? A realidade do Brasil é algo impensável nesse país que era a sexta economia do mundo, que tinha uma tradição de democracia, né? Eu estava construindo de 88 para cá uma tradição de democracia, inclusive a nível internacional. Mas infelizmente hoje a gente é visto hoje fora pela presença do Lula e o que ela representa, não é só uma pessoa, pelo que ela representa. Quando a gente é representado pelo Bolsonaro é uma tragédia, né? É só violência, é só bobagem. Essa semana ele disse que ele quer interferir no Enem, por exemplo, na prova, parece que ele teve acesso à prova, aí como é que tu vai confiar depois? Ele já perde. E fica aí discutindo bobagem, quando na verdade a gente tem que discutir as condições de vida das pessoas, né? A Felipa mandando um abraço para a Ana, que tal essa participação? O Gilberto Silva dando boa noite. A Minéia Finato, ô Minéia, tudo bom? Como é que tá? O Ibirapitã, o Leão Gonçalves, a
A dona Elisete, linda boneca, falando da Ana. A dona Eliette Guarda ali do Mormaço, minha comadre, como é que tá, comadre? Tudo bom? A Mineia nos dando apoio aqui, muito obrigado, Mineia. Então, pessoal, a situação é realmente bastante complicada no país, mas é um alento essa viagem do Lula. Eu falei de algumas coisas, vamos colocar aí, Leti, para o pessoal ver o Lula no Parlamento Europeu. Vamos ouvir diretamente, já que a Globo não coloca, nós, no nosso espaço, vamos colocar Lula no Parlamento Europeu. Vejam só. Mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. O que acharam, gente? É outro nível, né? E o que ele falou? Ele falou isso que nós estamos falando. Falou de livros e não de armas. Falou, ou seja, isso está envolvido uma ideia de educação, uma ideia de desenvolvimento, da sociedade realmente melhorar, uma ideia de que é necessário, sim, construir uma sociedade mais igual, mais democrática. Nesse discurso, ele criticou muito os países ricos, que, por exemplo, ele deu o exemplo que salvam bancos, mas que não salvaram vidas na pandemia, que não estão conseguindo fazer uma partilha mais harmônica das vacinas. Aliás, que vitória que nós tivemos no Brasil com a questão da vacinação, né, gente? Porque eles não queriam vacinar, gente. E nós hoje somos um dos países que mais vacina por causa da luta nossa e da luta do SUS e dos nossos parlamentares e da nossa população que entendeu isso, né? A população foi se vacinar e se vacinou e nós estamos caminhando melhor, estamos conseguindo conviver mais, estamos conseguindo ter mais segurança. Isso é devido à vacinação, gente. Se não fosse a vacinação, nós estávamos morrendo em milhares por dia. Então, isso foi uma conquista enorme nossa, né, do campo progressista, do povo brasileiro, né, apesar do presidente ser contra, do presidente fazer campanha contra. Aliás, o que o Bolsonaro foi fazer na Assembleia Geral da ONU agora esses dias? Foi falar de cloroquina. Aí tu vai comparar com o que o Lula fala, não tem como comparar. Não tem como comparar Lula com o Bolsonaro. Não tem como comparar alguém que é democrata com alguém que não é, né? É algo assim fora, totalmente absurdo, não tem como comparar. Tu não comparar o Lula, tem que comparar com outro democrata. Aí tu vai comparar se os programas estão mais à esquerda ou mais à direita, né? Não, o Lula hoje representa toda a ideia progressista no mundo. Gente. Quando eu fiz esse título do Lula liderar a luta antifascista no mundo, eu pensei, mas será que não é exagerado? Mas no decorrer da semana, isso se mostra muito factível, muito real, porque o ser humano precisa de alguma liderança. A gente até gostaria de que fosse assim, as ideias só na frente e tal, mas a gente precisa ter referências. E é importante muito ter uma referência que fala de paz, que fala de amor, que fala de solidariedade. Né? Isso realmente muda a vida das pessoas. Né? Olha aqui a Elisa Vilaboa, que nem Soledade, a democracia de pensão, a minoria vence, a maioria é esmagada. Onde nós, servidores, a maioria a favor do plano foi travada pela emenda de um único vereador. Elisa, eu vou falar sobre isso e até pedir que o Lúcio vai se manifestar sobre isso também. Eu agradeço o teu comentário, mas
Qual é o problema de um vereador apresentar uma emenda, né, num projeto de lei importante, uma emenda que vem para melhorar o plano, e ela vai ser votada e vai ser acatada ou não vai ser acatada. Normal no processo democrático do parlamento. O parlamento tem, senão não precisa ter parlamento, né? Eu estou muito tranquilo em relação a isso e não vejo nenhum problema, não vejo nenhum problema. Aliás, se essa pressa que estão dizendo, agora a prefeita querendo ameaçar as pessoas, né, que vai retirar o projeto que não votou no dia que ela achou que iriam votar. Não, mas lá no trâmite, lá quem manda, quem coordena é o presidente da Câmara e a minha diretora, e vão votar segunda que vem, pronto, não é um problema nisso, olha, então, inventaram um problema, né? Ou o problema é a chantagem, que a prefeita está chantageando que vai retirar o projeto. Ela tem que dizer isso, porque algumas pessoas disseram isso em nome dela hoje ainda. E se ela está chantageando e acha que pode chantagear prefeito, vereador ou o nosso partido, qualquer pessoa, comigo também não tem nada. Nós vamos fazer o debate político como a gente entende que tem que fazer, né? Melhorando os projetos de lei que aparecerem na Câmara, dando a nossa opinião clara sobre as coisas. Eu não tenho medo disso aí, entendeu? Se ela quiser retirar, bueno, daí o problema é dela retirar. Ela tem ampla maioria na Câmara e não consegue passar um projeto que é bom, né? E o projeto é bom, o carreira é bom. Agora, o Lúcio fez uma emenda para melhorá-lo. Se não passar a emenda, ele vai votar igual a favor. Normal no processo. Ele não vai votar porque a André vai estar na Câmara segunda, né? E, aliás, estamos bem representados, escolhendo desse mês, pela questão do mês da consciência negra. Então estão fazendo tempestade em copo d'água para querer tirar saldo político. Agora, comigo não cola isso aí, entendeu? A gente tem história, sabe do que está falando e ninguém está falando com criança. Acho que vão fazer, botar na culpa de um vereador. Ora, um vereador dá 12-1 a votação, ou dá 11-1 se o presidente não votar. Né? Não existe isso. Tá? Mas, enfim, né, isso aí temos tempo para discutir bem tranquilo. Nós temos uma história de luta a favor do serviço público e, por consequência, do servidor público. Então, bem tranquilo. Seja bem-vindo aí à nossa live. Né, e vamos conversar com muita tranquilidade. Meu amigo Gibrair Portela, muito obrigado. Boa noite. Temos mais um ano para ouvir esses idiotas que acham que está tudo certo. Volta, Lula. Realmente está puxado. A gente tem que aguentar mais um ano esse governo. Né? Um ano e um mês. Hein? Realmente difícil, né? A população está sofrendo, e é quase toda a população. Professor Israel Cuiava, um grande abraço, obrigado por estar nos acompanhando, professor Israel. Que bom tê-lo conosco, ele está nos parabenizando aqui, depois de fazer um comentário, já vamos ler. Parabéns, a dona Lisete, parabéns a esse presidente que matou a fome da pobreza. O Coelho, né, se apoia no agronegócio, temos que comer 3 vezes por dia. Parabéns, presidente Lula, até a vitória. É isso aí, né? Exatamente isso. Né? Exatamente. Aliás, é muito contraditório, né? Nosso agronegócio vai bem e o povo passa fome. É uma coisa muito um problema, né? Israel Cuiava, precisamos de ideia de pessoas que simbolizem. Lula é um símbolo para a evolução humana, de fato. E é por isso que é reconhecido no mundo. Elisa Vilas Boas voltou. Não tem nenhum problema, só estamos dando a valoração que os vereadores estão dando para si. Estão dando. Então, no nosso caso, através do nosso vereador, fez emenda, leu o projeto, está debatendo o projeto. Isso é dar atenção, não é simplesmente votar a goela abaixo. Né? Se tem vereador para não votar, se não precisasse votar, ele não era um parlamento. Né? Boa noite, Juliano de Sá, boa noite, Paulo Renan. Então, a gente valoriza. Aliás, quem está articulando a PEC 32, que é para ferrar com o servidor público, não é o PT. Né? Quem está articulando a PEC 32 para ferrar com a vida do servidor público são os partidos de direita que Paulo de Bom Moço, em Soledade e na região. Né? E são os que querem acabar não só com o servidor público, querem acabar com o serviço público e fazer com que ele seja apenas gambiarra, né? Apenas um cabide de emprego das indicações dos caciques políticos. Né? Nós, ao contrário, queremos um serviço público chegando até as pessoas e, para isso, precisamos de servidores concursados, né, que possam prestar um bom serviço, chegar até as pessoas. O Estado chega nas pessoas através do professor, do enfermeiro, do
do cara que limpa a rua, do cara que patrola a estrada, né? E isso é importante, isso a gente valoriza muito, sim, e por isso a gente debate as coisas quando chega no parlamento, quando a gente tem um vereador lá, né? É tão simples isso, até o Gustavo Bolsonaro, hoje que é presidente da Câmara, disse, gente, é um processo legislativo normal, tem 45 dias para tramitar, vai tramitar, quem queria que tivesse tramitado em menos de 45, enviasse 45 dias antes, né? É normal, ninguém vai impedir o vereador de atuar no seu mandato. Vai atuar sim. Foi eleito para atuar como vereador. Tem a professora, atua como professora, tem a obrigação de atuar como professora. Tem advogado, atua como advogado e tem a obrigação de atuar como advogado. Né? E vereador vai atuar como vereador. Tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. Vamos ver o Lula entrando no Instituto de Estudos de Políticas de Paris. Vamos ver. E aí depois vamos ler o comentário aqui do nosso Juliano. Vai devagar, presidente, vai devagar. E aí, achou, hein, gente? Isso é respeito, né? E isso ali não é daquelas reuniões de machos do Bolsonaro, né? Né? Não, isso é reunião de pessoas do Instituto que cria políticas públicas, que pensa política pública para o mundo, né? De pessoas que têm compromisso com a democracia, né? É um outro ambiente, né? E aí a liderança se comporta dessa forma, se comporta como alguém que quer a democracia. E o que é a democracia, gente? A democracia não é só votar, gente. Democracia é terra, trabalho, teto, chegando até as pessoas terem onde morar, terem o que comer, terem onde trabalhar, terem como se desenvolverem como ser humano através da cultura e da educação. A democracia é o acesso aos bens materiais indispensáveis à vida do ser humano. O meu compadre Juliano diria, é ter arroz, feijão, bife, salada de qualidade, né? Isso é democracia, é ter acesso aos bens materiais indispensáveis à vida, casa, comida, né? E ter também os bens, direito e acesso aos bens imateriais, que é o direito à cultura, à arte, né? Isso é democracia, combinada com o voto, né? Na escolha dos seus representantes, importante também, né? Aliás, o Juliano escreveu aqui, ó, a ofensiva no Brasil e no mundo só ocorre porque a burguesia permite. O avanço do fascismo é conveniente aos grandes grupos econômicos. Há uma omissão dessa burguesia que se intitula Terceira Via. Lula, mais uma vez, sendo um líder mundial na luta contra o fascismo. Exato. Aliás, a nossa elite, historicamente, ela faz opção, infelizmente, pela extrema-direita. Né? Ela posa do democrata, mas na prática ela faz isso com Eduardo Leite. Né? A favor da vacina, mas foi lá e pediu para o Dória para atrasar a vacinação. Né? Na prática, a nossa elite é troglodita, é antidemocrática, não tem nenhuma preocupação social, né? E é por isso que ela não é levada a sério. Né? Poderia ser democrata e seria bom, inclusive para a nossa elite. Porque eu acho que ninguém é feliz no mundo onde as pessoas passam fome. Mas, infelizmente, essa não é assim que eles veem o mundo. Eles veem os pobres como uma ameaça. Eles veem os pobres como algo, assim, terrível na vida deles. Né? E a gente vê as pessoas como pessoas humanas que merecem carinho, atenção, afeto. Veja só o que é a diferença de política pública e como ela impacta na vida das pessoas. Vamos ver o vídeo de uma estudante lá do Benin, quando encontrou o Lula lá na Europa agora, nesta semana, lá na França.
Vamos ver, 30 segundinhos, gente, mas vale a pena. Olha só Sou o do que é a Benin. política Eu pública, estudei como no Brasil. muda a vida das pessoas. Eu sou do Benin. Eu estudei no você é do Brasil. Benin? Eu sou do Benin. Estudei no Brasil por causa do convênio que você assinou pra gente. Muito obrigada por Parabéns, tudo. querida. E te formou no quê? Eu me formei em ciência política, aqui eu estou fazendo um doutorado. Ah, que maravilha. Muito obrigada. Eu posso tirar uma foto com o Pode, senhor? meu amor. Vamos lá? Eu me chamo Anis Lawson. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Obrigada a vocês. Até mais. Viram, gente? Ela está emocionada que encontrou o Lula, porque é um homem que investiu em educação e possibilitou, inclusive, ela, num convênio com o Brasil chamado PEG-G, que é Programa de Estudantes, né, um convênio para graduação, né, possibilitou, inclusive, ela a ter acesso à educação. Então, isso é um símbolo de que é possível ter cooperação, de que é possível ter solidariedade, de quanto isso muda, veja a emoção dela. Enquanto tem líderes mundiais, por exemplo, desse fatídico presidente do Brasil atual, que ele é lembrado quando tem morte, quando querem acabar com os direitos humanos, quando querem acabar com alguma coisa, com o direito do povo, quando querem esmagar as pessoas, né? O Lula é lembrado por mudar a vida das pessoas para melhor, por oportunizar eles estudar, por exemplo, como o caso dessa moça. Veja a emoção dela. Isso é reconhecido pelo mundo, né? Pena que ainda no Brasil ainda tem gente que é capaz de não valorizar isso, né? Ou de não compreender isso. Embora eu acho que, gente, quem não viu, é porque não quis ver. Porque quantas famílias que nunca tinha tido uma pessoa tido acesso ao ensino superior e tiveram, nenhuma da família, historicamente, tinha acesso ao ensino superior e conseguiu no governo do Lula e da Dilma fazer uma universidade. Então é só que a pessoa não queira ver isso, porque isso aconteceu com as famílias. Famílias que não tinham nenhuma pessoa com ensino superior, passaram a ter uma, duas, três, cinco, né? Aliás, estava numa perspectiva normal da pessoa fazer faculdade, como adquirir uma casa pela Minha Casa Minha Vida, né? Adquirir um carrinho, parcelar, mas é parcelado. Bom, gente, a vida é parcelado, claro, mas conseguia ter o acesso, né? Aí, de repente, passou a não conseguir mais. Então, esse é um outro símbolo de como as coisas podem acontecer no país, né? E de como as políticas públicas podem mudar a vida das pessoas. Eu anotei aqui, eu ia dar no início, inclusive, um exemplo. Gente, por que o Lula se transforma na luta antifascista? Os fascistas não gostam de democracia, eles querem impor a sua vontade, querem todo mundo igual, todo mundo pensando como eles, e o pensamento deles é uma confusão absoluta, né? Eles são caracterizados pela frustração e pelo ódio, eles são frustrados sexualmente, são frustrados profissionalmente, são frustrados em tudo e querem botar a culpa nos outros e são violentos com os outros. Essa é a característica fundamental do fascismo. Por isso que tu não vai achar assim, o fascismo defende tal coisa. Tu vai achar isso de democratas. A social-democracia pensa de tal jeito, o socialismo tal pensa de tal jeito, o comunismo pensa de tal jeito, e tal, né, tal vertente política da social-democracia pensa de tal jeito, ou do socialismo democrático pensa de tal jeito. Ou o Partido da Democracia Social tal pensa de tal jeito. Tu não vai achar nada assim. Tu vai achar o Minha Luta lá do Hitler e essas outras maluquices assim, separados. Que é isso, né? O fascismo não tem nenhuma lógica do ponto de vista de construção civilizatória. Ele é uma doideira, ele é uma loucura coletiva que se instaura através do ódio e da violência, né? Tem como alvos os negros, os mais pobres, enfim, os homossexuais, tudo. Eles criam isso porque eles têm essas frustrações na vida, né? Eles criaram essa ideia, por exemplo, na Segunda Guerra, que os judeus eram culpados, que os negros eram culpados, que os homossexuais eram culpados pelas suas frustrações, inclusive de ordem sexual, né? Então tem um filme que eu vi na Netflix ontem, tá? Eu acho que ele está há mais tempo, é de 2019, é o Caso Colini. De como o nazismo agiu, inclusive, eles chamam de retaliação contra civis, matando pessoas, né, por conta de sofrerem alguma baixa no exército nazista. Né? Ou seja, ao invés deles
lutarem contra os exércitos, é normal numa guerra, se fosse uma guerra, uma coisa terrível, né? Eles matavam civis, entravam na casa de pessoas, sorteavam lá 20 pessoas para morrer, por exemplo, para matarem. E matavam na frente das mulheres, na frente das mães, na frente das crianças, na frente dos filhos. Esse filme retrata isso. E retrata mais do que isso. Como depois da guerra, eles criaram legislações, né, para que isso fosse desclassificado, tipo penal, ou seja, para que isso fosse considerado crime de guerra, ficou para trás e estão fora, não tem condenação. Esse filme retrata muito isso. Se a gente pegar no Brasil, né, gente, quando eles diziam que queriam desclassificar agora os tipos penais aí para que a polícia pudesse matar e não ter processo. Isso é impossível numa democracia. E não é que a polícia não pode usar os meios moderados para conter a violência, não é que não pode, enfim, até matar em legítima defesa ou no estrito do dever legal, pode, claro, na defesa do outro, a polícia vê alguém, vai matar alguém, interfere e não deixa. É óbvio, isso pode. Agora, o que sempre vai ter que ter um inquérito para ver se foi isso mesmo, né? E é isso e tal, e passa, né? Agora, se não é isso, não é isso, né? É óbvio. Isso em qualquer democracia do mundo. Esse sonho de que um policial, qualquer pessoa pode sair matando e tirando pessoas, e além de uma doideira, uma esquizofrenia, é crime, obviamente, e é deplorável que algumas pessoas pensam assim, né? O Estado sempre tem que agir com a legalidade, né? E na defesa da vida das pessoas. Isso vale, inclusive, para quando eventualmente tiver que usar as armas, né? É o uso, o monopólio da força para defender a vida das pessoas, e não para atacar a vida das pessoas. Né? O Juliano Sainz escreveu o seguinte. O Juliano eu já li. A dona Elisete escreveu de novo, a elegância que sabe apresentar com a educação. Muito obrigado, dona Elisete. O Ronaldo Moraes. O povo brasileiro já não tem mais que perder, já roubaram todos os nossos direitos que o povo tinha. É verdade. É um resquício aí da democracia que nos permite fazer esse tipo de diálogo aqui. Por isso é importante levar esse diálogo adiante, com responsabilidade, né, de dar o clique ali, curtir e compartilhar, gente. E ali, ó, o filme é o caso Colline, gente. Esse filme é muito bom. Não é os filmes clássicos do Segunda Guerra, que geralmente são muito bons, né, mas esse filme é ainda melhor. Leite, vamos lá, faltou um videozinho, né? O do José Luiz Zapatero, né, que foi presidente, assim, primeiro-ministro lá da Espanha. Vamos ver o que ele falou lá no Parlamento Europeu sobre o Lula. A Lula pocos días después de que salió de la cárcel. De hecho, iba a verle en la cárcel, pero hubo la fortuna de que salió en esos días. Visité a Lula, llevaba pocos días fuera de la cárcel. Yo le sabía inocente, le supe siempre inocente, le conocí, pero la lección mayor me la dio cuando estuve con él pocos días después de salir de la cárcel. Estaba sereno, tranquilo, sin rencor, porque es un hombre íntegro y bueno. Tuve la oportunidad y la fortuna de compartir con él años de gobierno. Es el hombre que más ha hablado de los pobres que he visto en política. Es el líder político que ha hablado más de los pobres, de la pobreza, de la injusticia, de la miseria, de la desigualdad. Allí donde estaba, cuando firmamos la alianza contra el hambre en Naciones Unidas con el presidente Chirac. Cuando te reunías con él en privado o en público. Es el líder político contemporáneo que más ha hecho en favor de los pobres, por abolir la pobreza. Ese es el presidente Lula. Pagó caro su compromiso con la justicia social, con la igualdad, como tanta gente en la historia. Pero, presidente Lula,
La historia nos hace optimistas. Bueno, yo nací optimista, ¿no? Pero me he hecho luego optimista también, más optimista. Y ahora, una de las razones más esperanzadoras que tiene la comunidad política internacional por delante es ver nuevamente al presidente Lula al frente de Brasil. Bueno, pessoal, hein? O que achou? Do que ele falou? De combate à desigualdade, da inocência do... Gente, ninguém fora do Brasil acreditou naquele processo do Moro. E aqui, as pessoas sabiam que era parcial. Mas aí, porque era contra o Lula, achavam que a parcialidade era uma boa. Né? Só que a parcialidade não é uma boa. O juiz tem que ser imparcial. Né? O processo tem que ser justo. O Lula foi conduzido coercitivamente sem nunca ter sido intimado. O Lula foi proibido de assumir um cargo de ministro sem ter um processo contra ele. Não tinha nenhum processo contra ele. Me impediram. Né? Inclusive manipulando o STF. Mandando parte de gravações. Né? Então, o que aconteceu no Brasil é um absurdo. Né? Um grupo de procuradores, nenhum compromisso com a verdade. E o Estado tem sempre um compromisso com a verdade. Sempre. Porque o Estado representa a sociedade. É um professor no sala de aula que tem compromisso com a verdade. Um servidor público que tem fé pública, né? Porque pode certificar as coisas. Por quê? Porque ele representa o Estado. Né? Um médico quando atua pelo SUS. Né? Um juiz. Né? Um promotor público. O promotor público não tem a obrigação de acusar. Ele tem a obrigação de buscar a verdade. O processo é um instrumento para chegar à verdade, não um instrumento para perseguir as pessoas. Né? Meu caro Clóvis Orsolim, muito obrigado pela participação. Boa noite, meu amigo. Né? Então, o que aconteceu no país de 2014 para cá foi algo absurdo. Nós precisamos restabelecer a democracia. E depois lutar muito para que aquilo que o Ronaldo falou agora, que os nossos direitos foram tirados, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, que vão nos custar muito caro. Cada vez que eu lembro que é 40 anos, que é média de 40 anos de contribuição para calcular a aposentadoria de um trabalhador, eu penso na nossa região aqui, que eu conheci poucos trabalhadores com mais de 30 anos de carteira. Com mais de 15, com mais de 20. Por quê? Porque passa um ano empregado, 2 ou 3 procurando emprego, 6 meses na informalidade, com dificuldade, é uma região difícil. Aliás, nós temos que lutar para que as regiões tenham o Estado aí, unidade federada aqui, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, tenha políticas públicas para desenvolvimento das regiões, senão vai ficar cada vez mais concentrado em Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Santa Maria. Nós precisamos olhar para os pequenos municípios. Mas como é que se faz isso com um governo que pensa isso, não com um governo que diz que não dá, com um governo que diz que é impossível, né? Que diz que nada pode? Pode sim. Claro que pode, né? Desde que tenha compromisso. O Lula deu um exemplo muito, muito forte, gente. O mesmo mundo que diz que não tem dinheiro para combater a fome, a miséria e a pandemia, é o mesmo mundo que em 2008 salvou bancos em valores astronômicos. Como é que para salvar banco tem dinheiro? E para salvar pessoas, para salvar as florestas, para salvar a biodiversidade, para salvar a nossa terra, não tem? Tem que ter. E tem que ter líderes que tenham esse protagonismo. Né? E o Lula hoje gostem ou não. Seja, eu gostaria que a gente tivesse mais líderes progressistas, que não ficasse concentrado como está hoje. Eu não vejo outros de expressão internacional como é o Lula e o Papa Francisco. Infelizmente, poderia ter outros. Né? Poderia ter outros, deveria ter outros. Esse Biden aí poderia ser muito mais democrático do que é. Né? Mas não é, não são. Hoje, pelo processo histórico, leva o Lula hoje a ser a maior liderança antifascista a favor da democracia do mundo. Eu gostaria até que tivesse mais, que não ficasse difuso isso, tivesse outras lideranças. Mas essa semana provou que é este o papel
que ele está cumprindo neste momento. Né? E é uma pena mesmo que a gente tenha governos de extrema-direita no mundo hoje. Né? Mas a gente precisa lutar contra isso, inclusive de forma internacional, para que a gente tenha os direitos dos povos respeitados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos e de todas. Curtir, compartilhar, levar mais adiante a nossa mensagem. Um grande abraço a todos e a todas e até quinta que vem.